Já estão conosco nos estúdios da Rádio Osório, secretário da Saúde, Emerson Magni, e também o diretor do Hospital São Vicente de Paulo, o Márcio Rolim, para falarmos a respeito do novo contrato com o Hospital São Vicente de Paulo, também da situação da saúde no município de Osório. Secretário Emerson Magni, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias, bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes da Rádio Osório. Satisfação é toda minha, a gente está aqui hoje para conversar sobre as questões de saúde do município de Osório. Márcio Rolim, bom dia, também um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias, bom dia o meu companheiro Emerson, população de Osório, e é um prazer estar aqui novamente. Bom, secretário, novo contrato com o Hospital São Vicente de Paulo, a princípio, redução de serviços. Exatamente, né, Elias? Nós estamos estudando junto com o hospital, junto com o prefeito Eduardo Abraão também, né? E já estamos numa conversa, já tem algumas propostas, tanto do hospital quanto da secretaria. E vamos sentar provavelmente na próxima semana, até porque o contrato com o hospital ele vai até o final do mês de agosto. E nós temos, sim, uma proposta de redução de alguns serviços que, na verdade, não compete, né? Serviços que sempre foram estabelecidos no contrato do Hospital São Vicente de Paulo, mas digamos que não compete diretamente ao município de Osório, que é a questão dos exames, né? Nós temos a compra de endoscopia, colonoscopia, né? As ecografias também, que existe uma necessidade, né? Uma quantidade de ecografia, porque a cota SUS que é disponibilizada para o município de Osório, ela não, na verdade, ela não cobre a demanda que nós temos, né? Por mais que nós estejamos implantando protocolos, pedido de exames na Secretaria da Saúde, então são exames que não competem ao município e a gente está revendo. Vamos deixar aquilo que compete e o que seja o mais importante para também não deixar a população desassistida. Então nós estamos fazendo um estudo com muita cautela, com muita harmonia, eu acho que é isso, né? Até porque o hospital está sob intervenção e o Márcio aqui do lado é o interventor, diretor do hospital da prefeitura, então a gente tem que ter essa harmonia e sintonia, é isso que nós estamos tendo nessa tratativa e sempre como mediador, né, e como orientador do prefeito Eduardo Abraão. Então, mas como fica a população sem esse serviço? Ela vai ficar sem o serviço, porque o governo do Estado, a princípio, o que a gente tem observado, não vai aumentar a compra desses serviços do hospital, ou que seja de outro hospital, ou que seja de uma clínica, não vai aumentar. A população vai ficar sem o atendimento? Não digo sem o atendimento, Elias. A gente está querendo, por exemplo, vamos pegar o exemplo que existe uma demanda que a população nos questiona muito, que é a traumatologia, né? Os exames até a gente, de alguma forma, a gente pode reduzir, mas principalmente a traumatologia. A gente está conversando, né, com o Márcio e com o prefeito, porque que a gente não precise retirar toda a traumatologia, mas deixar ainda algumas consultas. Mas é claro, mesmo deixando menos consultas, a população vai ficar desassistida, né? Em consultas eletivas. Por que eu digo em consultas eletivas? Porque hoje a nossa referência da questão da traumatologia e ortopedia para a região dos Bons Ventos, dos 11 municípios, é o Hospital de Tramandaí, mas é em caso de urgência e emergência, né? Então, até é interessante o Márcio também falar em relação como é que está essa questão da traumatologia, se ele está conversando com a equipe lá, e eu sei que está, mas os pacientes hoje estão sendo encaminhados, né, Márcio? Para Tramandaí, porque é contratualizado o Tramandaí. Mas eu entendo também o teu questionamento, porque o governo do Estado não tem tendência de aumentar o contrato tanto com o Hospital de Osório, nem com o Hospital de Tramandaí. Tá, mas para a gente simplificar aqui, o Márcio, tá, fraturei meu dedo aqui. Não, a questão é... Eu vou no Hospital de Osório ou vou a Tramandaí? É que na Elias, o contrato que nós temos com a prefeitura é para atender o município de Osório, né? A gente não tem contratualização a nível de microrregião. Tá. E o que acontece? Então, assim, os pacientes, por exemplo, semana passada foram operados os pacientes ainda do SUS, estão sendo operados, né? Algumas cirurgias estão tendo os retornos ainda das cirurgias, ainda tem agenda de retorno dos pacientes do SUS. E o que vai acontecer? O ambulatório de traumatologia, a instituição não vai fechar, vai continuar atendendo convênio particular e as urgências, os profissionais estão ali atendendo. O paciente chegou com uma suspeita de fratura, vai ser atendido, né? O que não vai acontecer é esse contrato que prevê os atendimentos eletivos da traumatologia. Por isso que está sendo... por exemplo, se eu estou com uma dor no joelho. Uma dor no joelho vai passar pelo clínico, pelo médico clínico. Vou passar pelo clínico, mas vai precisar do traumatologista. Não é uma urgência. Tá. Não é uma urgência. Aí eu vou para onde? O médico clínico vai medicar o paciente e vai encaminhar para um serviço de traumatologia, que der a referência é Tramandaí.
Né? Aí vai para Tramandaí. Vai pra Tramandaí. Tá, agora se eu chegar com o meu joelho fraturado aqui, vou ser atendido no Hospital de Osório. Vai ser atendido no Hospital de Osório. Tá, mas nas 24 horas Os casos ou não? urgentes. Não, nós nunca tivemos ambulatório 24 horas, a não ser no verão, no período da Operação Verão, que tinha um contrato com o Estado. Nesse período, fora verão, será atendido no ambulatório no horário que é de funcionamento, que é das 8 às 20 horas. Só das 8, Das 8 nessas às 20 12 horas. Durante essas 12 horas tem traumatologia. Sim, tem porque Fora desse horário, o serviço é oferecido em Tramandaí, que é a referência. aí tem que ir para Tramandaí. Tem que ir pra Emergência, Tramandaí. urgência, tem que ir para Exatamente. Tramandaí. Exatamente. Então se eu fraturar um dedo fora desse horário, tem que ir para Tramandaí. Tem que ir para Tramandaí. Não vai deixar de ficar, não vai ficar sem esse atendimento um paciente que está com uma fratura porque o município não tem contrato com o hospital. Não existe essa possibilidade. Então tá, Serviço em funcionamento. então pra gente estabelecer aqui o que está acontecendo, porque eu acho que o mais importante é orientar realmente a população. Exatamente. Tá? Se não for das 8 da manhã às 20 horas, tá? Se não for neste horário, eu sou obrigado a ir para Tramandaí. Fraturei um dedo, o dedo do pé, o dedo da mão, torção, tenho que ir para Tramandaí. Exatamente. Então não tem traumatologia 24 horas aqui no município de Osório. Não tem nem como manter esse serviço 24 horas. Tá. Nós temos uma preocupação muito grande que, com essa questão, principalmente das consultas, nós tínhamos e temos no contrato com o hospital uma quantidade de consultas mês da traumatologia. Então isso vai se... A gente não quer extinguir essa quantidade de consultas mês, se não me engano é 120, né? Mas Exatamente. 120 consultas mês. Então que a gente fique pelo menos umas 30 e a gente vai ter que trabalhar com o clínico geral, o médico lá da ponta, o médico da estratégia de saúde da família, o médico clínico das unidades de saúde, que encaminhe só o paciente, que não esteja o clínico geral ao, né? Que qualquer coisinha, vamos encaminhar para o especialista. Não só a questão da traumatologia, todas as especialidades que nós temos hoje à disposição do município de Osório, que são mais de 14 especialidades, mas nós estamos falando da traumatologia. Então vou ter que trabalhar com esses profissionais, com a coordenação médica, a doutora Ana Lúcia Rezende, para criar protocolos para quais são as situações que eu vou encaminhar o paciente, sim, para o traumatologista. Porque a gente sabe que se o serviço está diminuindo, a oferta do serviço, nós temos que organizar e ter metodologia de trabalho para que isso aconteça. Qual é a demanda hoje mensal? Porque tu já tens uma demanda mensal e sabes quantas consultas são necessárias para o município de Osório. O que acontece, Elias? A partir do momento que tu coloca o serviço à disposição e os profissionais sabem que esse serviço está à disposição e tem essa quantidade de consultas, nós ocupamos essas 120 consultas mês. A Prefeitura Municipal de Osório ocupa 120 consultas mês do hospital. Mas isso tem que ser agora regrado, nós vamos ter que regrar. Não só a questão dos especialistas, eu acho que todos os serviços da Secretaria, com todo esse cenário desfavorável em relação à arrecadação, não só o município de Osório, mas a gente fala aqui pelo município, nós vamos ter que achar outras metodologias e organizar, muito mais organizado, o sistema de saúde no município. Porque a gente sabe que vai ter menos serviços à disposição da população, mas a população não pode ficar minimamente... Qual é a ausência nas consultas? A ausência. Da traumatologia... Acho que tem 20%, né? 20%. Nós temos 12%, né? 12%. 12% hoje de pacientes, eu tenho a lista aqui de todas as especialidades, mas na traumatologia, no Hospital São Vicente de Paulo, 12%, que são pacientes que marcam, né? São encaminhados, é marcado, é ligado para o paciente, ele recebe um SMS 24 horas de antecedência, mas mesmo assim ele não vai na consulta. E essa vaga a gente perde, a gente não consegue substituir, porque é naquele dia, né? Então é diferente. Sim. Naquele dia eu não consigo. Então se tem alguém que está precisando com mais urgência... A não ser que avise. Avise, mas... Com 24 horas de antecedência. Não, sim, exatamente. Em qualquer especialidade. O paciente ele pode ligar para qualquer unidade de saúde e avisar, deu um problema, eu tenho uma consulta amanhã, e ele coloca a sua vaga à disposição que a gente possa remarcar para um outro paciente. Isso é fundamental o que tu está falando. Exatamente. Eu tenho observado, né, esse trabalho que é feito através de mensagem de texto, né, o torpedo que manda o torpedo para o paciente, funciona, né? Acho que reduziu um pouco. Reduziu o absenteísmo, ele reduziu bem, eu acho que foi uma ação muito importante, faz mais de 2 anos que nós estamos então mandando SMS para as pessoas, e a gente pede sempre para que a pessoa esteja com o seu telefone no cadastro pessoal lá da sua unidade de saúde, esteja com o telefone atualizado. As pessoas também têm o costume de mudar muito o número do telefone, e às vezes a gente pode estar mandando mensagem com um telefone que não é o correto. Então, que a pessoa vá até a sua unidade de saúde fazer a atualização do seu telefone. A atualização do cadastro ainda está em vigor, né? Quem não
atualizou o seu cadastro, lembra que a gente fez todo aquele processo de recadastramento e foi muito bom aquela ação do recadastramento. Nós diminuímos o índice, né, de pessoas que vinham fora do município drasticamente. Então, que as pessoas continuem, né, atualizando o cadastro, que a gente também está fazendo esse levantamento sempre, se tem pessoas de outros municípios que estão acessando a saúde. Hoje tem quantos cartões SUS hoje? Hoje nós temos, não é cartão SUS, é o cadastro mesmo no sistema do município. Nós estamos em torno de 30 mil pessoas cadastradas. Então quer dizer que daquele 70 e poucos mil cadastros que nós tínhamos, nós conseguimos reduzir. Mas ainda tem muita gente que mora em Osório e ainda não precisou, digamos assim, do Sistema Único de Saúde e não fez o seu recadastramento, que ele não tem data. À medida que tu precisa de algum serviço da saúde, em qualquer unidade de saúde, tu pode ir para fazer essa atualização de cadastro. Agora me explica melhor, porque se estás reduzindo o serviço de um lado, contenção de despesa, abre um posto de saúde por outro lado. Aqui na atenção básica. A questão da unidade de saúde ali no Serra Mar, né? Sim, aí aumenta a despesa. Nós tínhamos a questão de uma unidade móvel, Elias, né, que essa unidade móvel ela percorria diversas localidades no município de Osório. E o bairro Serra Mar e Capão da Areia, Emboabas, né, que abrange todas essas localidades, nós tínhamos uma demanda que o pessoal acessava ou o Posto Médico Central ou o Glória, né? Conversei com o prefeito Eduardo Abrão sobre a questão da unidade móvel, nós encaminhamos também a questão da unidade móvel e o prefeito também no seu entendimento, e eu concordo com ele, porque se nós formos ver em termos de aluguel, que nós estamos pagando ali, uma técnica de enfermagem também que a gente colocou. Então, para aqueles pacientes que moram ali naquelas localidades, que se deslocavam até o posto de saúde Glória ou Central, nós conseguimos colocar algum serviço, e é uma vez por semana só que tem um médico, né? E a agenda ali, por incrível que pareça, a gente vai inaugurar agora no dia 23, até convido os ouvintes a participar da inauguração, dia 23 às 6 horas da tarde. A agenda ela está lotada ali para o Serra Mar, para Emboabas, contemplando aquela comunidade. Então, essa ação de muitas vezes tirar o profissional médico, né, da unidade de saúde um dia e colocar ali, porque na verdade a gente não contratou mais um dia de médico. Mas tu vai pagar aluguel? Nós estamos pagando o aluguel. Tu vai ter enfermeiro lá? Não, nós temos um técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem lá? Está fazendo todo o trabalho lá administrativo também. Pois é, então é mais custo, é um contrassenso. É um contrassenso. A gente não contratou porque olha aqui, ó, Osório é uma cidade pequena, com todo respeito, para aí, tia. Que vocês se deslocaram de Serra Mar para vir a outro posto de saúde, com todo respeito, né? Não teria nenhum problema, nenhum custo a mais para a pessoa que está recebendo um serviço de saúde. Né? Ou seria um custo muito pequeno para esta pessoa. Agora, então se tu reduz aqui do hospital, a contratualização com o hospital, e aumenta a despesa lá, não, mas se nós vamos contraditório. Não, eu sei, mas nós estamos fazendo a questão do Serra Mar, nós estamos fazendo o que é competência do município, que é a atenção básica. Por mais que tu fale em relação ao aumento de gasto, mas é a atenção básica e nós temos Mas a atenção básica no município de Osório está bem, não está bem? Não, exatamente. Não está mas bem? eu estou falando em termos de recurso. Eu não posso comparar o recurso que eu pago lá no Serra Mar, na unidade de saúde, que é recurso vinculado para me manter uma unidade básica de saúde, do que o recurso que é da Prefeitura Municipal de Osório, que é um recurso livre no contrato do hospital, que não é competência diretamente do município, alguns serviços que nós estamos comprando. Então, essa comparação não posso fazer. Tu pode até ter razão em relação a aumentar o custo na questão da atenção básica, o recurso vinculado que nós recebemos não, né? Do Ministério não estão recebendo, porque do Estado do Rio Grande do Sul faz 2 meses que não recebemos R$1. Pois então, mas se não recebe, não aumenta o custo. Tu tem certeza que vai receber amanhã? Não. Do Estado do Rio Grande do Sul não... Depois de amanhã? Tem certeza? Não. Então não aumenta custo. Então não aumenta custo. Aumentaste o custo, tudo bem, a atenção básica é atenção básica, mas o município ele quer, é tudo saúde. Sim. Então ele quer o atendimento. Para ele não quebrar um dedo, não ter que ir lá no hospital Tramandaí. Eu tenho entendimento, tudo bem, Elias. A questão do bairro, existe um crescimento muito grande naquele bairro, não só na questão do Serra Mar, Capão da Areia, e como tinha a questão da unidade móvel, tinha a ausência da unidade móvel, nós implantamos, eu acho que a população, é claro, não vai estar satisfeita, está satisfeita sim, e a gente inaugura dia 23. E a questão do estado dos recursos, Elias, ontem eu tive uma reunião com todos os secretários de saúde do Litoral Norte, a reunião foi em Maquiné, uma reunião extremamente produtiva, uma reunião do COSEMES, e nós estamos, digamos assim, desamparados em termos de recursos. Não só o município de Osório, volta a falar, é uma realidade de todos, nós não estamos recebendo recurso estadual, e a Operação Verão está aí, ontem foi uma das pautas, né? Tem município que não recebeu ainda recurso da Operação Verão
do ano passado. Não recebeu recurso. E o verão está aí, a gente sabe que a sazonalidade é grande. As pessoas não vão, meu entendimento, não vão viajar para fora do Rio Grande do Sul pela questão financeira, e elas vão ficar no nosso litoral, e nos preocupa muito é o desamparo em relação a fazer a Operação Verão de todos os municípios do Litoral Norte. Sem recurso. O município que já não tem recurso não vai receber do Estado, né? E a gente não tem uma perspectiva, não tem uma luz, então nos preocupa muito. Foi montada uma comissão, mas a gente não tem uma resposta ainda em relação a isso. Sim. Mas questão dos médicos, né, que acabaram fazendo uma operação tartaruga no Hospital São Vicente de Paulo. Bom, Elias, essa questão acredito que já foi superada. Eles estão trabalhando na sua normalidade. A gente entende todos os percalços que vem passando, tanto a questão municipal e estadual. Hoje ainda está em atraso a questão dos repasses, né, do pagamento deles, então a gente também tem que fazer sim um agradecimento a todos os profissionais da instituição, não só médicos, profissionais da enfermagem, administrativo, higienização, que hoje nós temos uma convocação para 13h, que nós vamos falar com todos os funcionários a respeito da situação do hospital, da questão do percentual que nós pagamos já de salário dos funcionários, que foi sobre o repasse tanto do IP, dos convênios, como de particular. Então já ultrapassamos mais da metade da folha de pagamento do geral dos funcionários em função desse avanço que nós tivemos na questão do privado. Então isso é importante citar. O hospital está criando alternativas para sair da crise, e alternativas é o crescimento na produção dos serviços da área privada. Mas aí esses médicos não poderiam dar um voto de confiança? Mas eles estão dando voto de confiança, voltar a atuar... Para aí, ficaram 3 dias lá fazendo a Operação Tartaruga, para aí, tchê. Elias, nós temos como eu lhe disse na outra entrevista, o nosso acordo com os profissionais da classe médica são profissionais que não são vinculados diretamente com a instituição, como o restante dos funcionários. A forma que aquele manifesto que iniciou naquela sexta-feira e se estendeu no sábado e no domingo, no caso, a sexta-feira foi onde aconteceu o maior prejuízo, foi a maneira que a classe tentou nos pressionar de uma certa forma para que nós resolvesse a situação da questão financeira, que ainda continua em aberto. Ontem tivemos uma reunião... Mas eu entendo a sua explicação, entendo a reivindicação do médico. Agora vai explicar para aquela mãe que estava com seu filho com dor de garganta, que estava com seu filho com febre, né, e que o médico mandou embora. Elias, aí sim, todas as triagens que aconteceram naquele período passaram pela equipe de enfermagem e os boletins, tanto que se for pedir qualquer boletim daqueles dias, foram carimbados pelos profissionais médicos. Então houve uma triagem não só da enfermagem, como o profissional médico, olhou aquele boletim onde dizia se o paciente estava com febre ou não, ou contava o histórico de saúde do paciente. Então se houve uma triagem de exclusão, teve um aval do profissional médico. Então a gente não questiona a conduta do profissional médico. Eu questiono porque estava com dor. Está com dor, aí tu vai mandar uma pessoa com dor, com febre para casa, Márcio. Mas eu não sou... Faltou você pressionar os médicos, porque o hospital, a direção do hospital deveria ter pressionado os médicos para que eles fizessem Elias, a população nos cobra todos os dias atendimento, tanto da clínica adulta como da pediatria. Se eu tomasse a postura de demitir todos os profissionais... Não digo demitir todos os profissionais. Você é inteligente e sabe administrar e sabe como deve fazer. Agora, não pode ficar do lado dos médicos para pressionar, para pressionar o Estado ou pressionar a prefeitura. Não, para aí, tchê. Eu não estou do lado do médico. Mas você está defendendo os médicos. Não, eu só eu entendo como os funcionários nos falam, como o sindicato nos procura para conversar sobre os atrasos de salário, sobre os atrasos do 13º salário, e a gente escuta os dois lados e a gente entende a situação. Eu não estou passando a mão por cima de nenhuma classe de servidor da instituição. Não, quando o sindicato for lhe cobrar, peça para o sindicato também, pedir para os médicos cumprir horário, pedir para os médicos não ficarem dormindo e as pessoas e o enfermeiro batendo na porta e ele não atendendo. A gente tem hoje um serviço que tem tido bastante resolutividade nessas questões internas da instituição, que é o processo de ouvidoria. A gente tem aberto vários processos
Todos nós estamos dando resposta às pessoas que dão entrada à ouvidoria. Não fico sem resposta sobre essas intercorrências que aconteceram nos meses anteriores. Então, Elias, é uma situação que a gente vai ficar debatendo e não vai chegar num consenso, porque é o direito deles receber. E nós estamos há 2 meses e meio sem Mas eu não estou dizendo que não seja o direito do médico receber. Eu acho que todos que trabalham têm que receber, Márcio. Agora, tem que ter uma relação também. E o médico, quando ele fez o juramento, ele tem que atender as pessoas. Ou então não vai trabalhar, então larga. Larga o hospital, então. Vai embora. Aqui, ó, tá ruim, tô indo embora. Mas agora ele fez o juramento, ele não pode deixar uma mãe levar um filho, né, com febre, uma mãe levar um filho com dor de garganta para casa e não ser medicado. Hoje não podemos mais comprar um antibiótico sem uma receita médica. Tu sabes disso? Elias, mas sem atendimento... No tempo da minha mãe, da tua, do Emerson, ia lá, comprava uma terramicina, né? E pronto. Hoje já não dá mais. Elias, mas atendimento... Eu desconheço algum atendimento nessa situação que está me passando que o médico se negou a atender. Eu não tenho essa informação assim Ninguém foi concreta, mandado embora. Concreta. Ninguém foi mandado embora, doutor? Não. Para aí. Eu digo assim, nessa situação de com febre alta, com dor de garganta... Tu sabes que foram mandados embora. Ou será que a pessoa foi lá no hospital sem nada? Não tinha nada, não tem nada. Vou lá no hospital para ver o médico. Ele é bonito, ou a médica é bonita. Para. Não. Se ele foi lá porque estava doente, estava com uma dor... Elias, é uma situação que, assim, ó, a gente avançou muito em função de toda essa crise. A gente avançou muito nessa questão. Hoje o hospital, graças a Deus, ele não está sendo prejudicado na situação de produção, que é o que mais nos importa hoje, a produção do serviço, para não inviabilizar o serviço e descontos que aconteciam anteriormente devido ao não cumprimento de metas. Mas eu queria dizer, Elias, também avançar um pouco na entrevista e falar que ontem tivemos uma reunião muito importante com a secretária adjunto de saúde do Estado, Dr. Francisco Paz. Tá? Eu queria já de antemão agradecer a elegância desse profissional, do doutor, que nos recebeu de uma forma que entendeu a nossa situação, como é a situação de todos os hospitais do Estado, não que a nossa seja um pouco diferente das outras questões que acontecem em saúde, mas nos deu um posicionamento e os repasses que estão em atraso dos incentivos estão sendo depositados nos próximos dias. Então, o restante dos salários dos funcionários, antes do final do mês, estará em dia. Então isso é uma boa notícia que a gente traz do Estado. Ontem o Dr. Ciro Simone também nos acompanhou, um grande companheiro, que a gente tem muito que agradecer a esses deputados que sempre quando a gente tem um pedido, eles estão ao nosso lado e participam desses encontros que a gente tem essa angústia de resolver e trazer um melhor serviço para a instituição. Uma das questões, Elias, eu queria falar em relação a esses sindicatos, conselhos, né? Numa situação atual que nós estamos passando, né? Eu digo sempre, nós, falo em geral, todos os municípios e o conselho, os CIMERs, né? Me abre um processo me questionando para aumento para os médicos, né? Então, parece que o pessoal está vivendo em outro momento, outro planeta, né? O Corém, nada contra o Corém, mas eu assumi a secretaria em janeiro e tinha uma colocação que os enfermeiros e técnicos de enfermagem não poderiam entregar medicamentos. Né? E nós entramos, o jurídico da prefeitura, parabenizar também o jurídico, entrou, nós estamos com a liminar e agora o tribunal federal ali de Capão da Canoa, né? Então balizou, para voltar dentro da normalidade, já estão entregando novamente, então é complicado, parece que o pessoal vive... Isso aqui é um desserviço. Mas me diz uma coisa. Não poder entregar o medicamento... Mas me diz uma coisa, aí o sindicato também força o médico a bater o ponto ou não? Não, exatamente, é isso que a gente... Força ou não? Porque hoje o médico não bate ponto nos postos. Não, né? Exatamente, não bate. E nenhum funcionário deve bater o ponto. Não deve bater. Se eu sou enfermeiro... Se eu sou técnico de enfermagem, se eu sou pessoal do administrativo e da prefeitura, também não bate ponto. Não, os funcionários da Secretaria da Saúde hoje, eles não batem, a biometria não tem, eles compram horário, mas não tem a biometria. Até porque eu tenho o mesmo entendimento, eu não vou implantar o relógio ponto com a biometria e fazer o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o servente, o administrativo cumprir horário, o médico não. Isso é para um, é para todos. Não, mas eu acho que nenhum da prefeitura deve mais bater ponto. Ninguém. Porque o médico técnico de enfermagem, o médico não é, a CLT dele não é a mesma. Não é a mesma do que está lá que está lá, por exemplo, agora lá na obra, lá
lá na Borrússia, lá capinando, que está lá batendo enxada, que está batendo foice, não mesmo? Só nós não podemos generalizar, porque não são todos, tá? Existe médicos na Secretaria da Saúde do município de Osório que cumprem horário. Então puna-se aqueles que não cumprem. Não, exatamente. Então, puna-se aqueles que não cumprem. É que a gente não pode generalizar, porque senão não é todos. Então existe. Mas é a maioria ou não? Não, eu digo que é intercalado. Existe um percentual que a gente já conversou, e a população, a gente já tentou resolver, a população, mas o médico tem que ficar. O que tu faz com o Elias se o Elias não bate o ponto, não cumpre as determinações? Eu chamo o Elias, né? Eu oriento o Elias. O Elias não fez, continua não batendo ponto. Nós temos que abrir, se ele é concursado, se é efetivo, tem que abrir um processo administrativo, uma sindicância. Já abriu? Contra médico, sim. Não só por esse motivo, outros, mas esse não, mas esse que é um dos principais, viu? Não, isso já abri. Deu resultado? No momento, ainda não tive resultado em relação a... Então, o que apurou a sindicância? Que batia o ponto ou não batia? Se tu bate ou não bate? Na verdade, como a gente não tem o relógio ponto, Elias, a gente tem o ponto no papel hoje, não tem uma biometria, né? Então, tu tem que ter os papéis para comprovar a questão do ponto. Então bota, né, doutor? Então bota, é só botar, né? Nós temos que ver a questão... Ou há o medo que os médicos não façam e aí tu vai ter que tomar alguma atitude? Não, nós temos, nesse cenário em relação a bater ponto, nós temos outras questões que estão diretamente ligadas a isso, né? A questão do salário do Então, o que tem o salário? Só não tem nada a ver. Não. O que tem a ver o salário? Tem a ver o salário porque, na verdade, vou fazer que nem Caxias do Sul, que está passando o 3º ou 4º secretário lá, que implantaram a biometria e todos os médicos, aí eu vou concordar contigo, pararam e deu caos na saúde no município. Vamos embora, então. E está com problema até hoje lá. Vou embora, não tá quer. Com problema até mas hoje, se não quer, não trabalha, meu querido. Não, mas é quando fez. Mas tu tem que ter o plano B, qual é o plano B? Quando fez o concurso, o que fez? Para 20 horas para ganhar tanto. Mas 40 horas ganhar tanto. Concurso, ganhou, mas contrata ou contrata, mas eu secretário é você. Efetivo, o salário secretário é você, não sou eu, não posso resolver os teus problemas. Não, mas eu estou te trazendo o problema. Eu não posso resolver o teu problema, tu recebe bem para fazer isso. Tu não tem uma luz para resolver o problema de imediato. Então deixa o samba do crioulo doido, o médico faz o que quer e manda em você. Isso não. Mas é o que está mandando. Não. É o que está acontecendo. Isso do médico mandar na Secretaria da Saúde. Como que não manda? Se eu digo que eu não vou bater o ponto, eu chego aqui para Veridiane e digo, Veridiane, você tem que bater o ponto. Veridiane não bate ponto. Veridiane tem que bater o ponto. Não, mas eu não vou bater o ponto. É ela que está mandando. É assim, secretário. Na Secretaria da Saúde falar que os médicos estão mandando, infelizmente, não é só na sua secretaria, em todas as secretarias, os médicos mandam e o secretário e o prefeito obedecem. O único prefeito que meteu a mão foi o Eduardo Abrão, que meteu a mão, né? Hoje tem alguns médicos que ainda o odeiam, mas acabou metendo a mão. O outro ouvinte está interagindo conosco, ele pergunta quando é que vai ser regularizada as consultas para dermatologia. Regularizada? Não, as consultas, nós temos 2 profissionais que atendem a dermato, né, no posto médico central, e eu até tenho aqui o percentual de faltante para esse ouvinte, tá? No mês de julho, nós tivemos 89 consultas e 20,22% foi de faltantes. Tá? 18 pacientes faltaram nas consultas de dermatologia. Nós temos 2 profissionais, uma médica, né, a doutora Andressa e também o doutor Claudier, que atende para o credenciamento na questão da dermatologia. Tu tem que ser encaminhado, passar pelo médico clínico, porque muitas vezes a questão dermatológica, o próprio médico clínico ele pode resolver. Então passa pela consulta, a partir do momento que o clínico evidencia que ele não vai conseguir resolver aquela questão, ele vai encaminhar para o dermatologista e nós, lá na Secretaria da Saúde, nós vamos ligar e avisar a data, né, com o horário e o dia da consulta. O outro ouvinte está perguntando por que a prefeitura não paga os médicos em dia para não causar esse transtorno todo? A questão do contrato, está falando do hospital, nós fizemos uma queda muito grande na arrecadação e o contrato do hospital, a prefeitura obrigatoriamente tem que pagar com recursos livres, não é com recurso vinculado, né? E então, por isso que teve o atraso no pagamento e eu sei que o prefeito também está engajado o mais rapidamente para poder sanar ainda dentro desse mês a questão do contrato do hospital. Já repassou, acho que teve 2 repasses, né, Márcio? Teve 2 repasses, nós temos 200 mil de um valor de 399 de junho, né? Então tem bem aberto 199 mil. Então hoje a gente deve ainda sentar com o prefeito para ver a possibilidade de repassar mais algum valor para nós
tentar sanar um pouco essa angústia desses recursos em atraso. O outro ouvinte está perguntando, Márcio, ele diz que é funcionário do hospital que foi demitido e que até hoje não recebeu ainda. Quando é que vão ser pagas as rescisões? Olha, Elias, tem que saber o período demitido, desde que é uma situação que as pessoas citam que foram demitidas, mas desde quando a gente está na gestão, a gente tem enfatizado que a gente não teve mais que 20 profissionais da área de administrativa que foram demitidos pela instituição por imposição nossa. E sim, tem que ver os fatos, que a gente tem um histórico pacífico muito alto de funcionários que tinham pedido demissão, e outros foram demitidos sim, mas a questão da trabalhista a gente está tratando após o pagamento dos salários. A gente tem feito vários acordos, semana passada teve 11 acordos junto à Justiça do Trabalho, na qual a gente fez o parcelamento de alguns fundos de garantias que estavam em atraso ainda. Então, essa questão é uma questão que é muito delicada. Nós estamos, sim, primeiro priorizando o pagamento de todos os salários, os fornecedores que são de extrema importância para a instituição, para não faltar as medicações, toda a parte que faz o funcionamento da instituição. Então, essa questão da situação da trabalhista, a gente tem tido algumas vitórias, sim, mas como é muito complexo, é muito funcionários que entraram com ação trabalhista de 2015, 2016, se eu não me engano já ultrapassou 70 funcionários, então é uma situação que não vai ser resolvida em 1, 2 meses, então a gente entende essa aflição, mas tem que ter uma certa paciência. A ouvinte está dizendo que esteve algumas semanas atrás no Hospital São Vicente de Paulo com a nenê com febre e também com dor de garganta. Às 13h50 ela foi atendida 16 horas e 45 minutos, segundo a médica de plantão, que ela parou o atendimento para uma reunião, porque acontece isso sempre. Isso é um desrespeito com as pessoas que estão lá para serem atendidas. É o Alan Alves que faz essa reclamação. O que eu posso dizer para o ouvinte que teve uma reunião na semana passada em função de tudo que está acontecendo nesse cenário de crise, mas não acontece reuniões com os profissionais médicos em horário de trabalho. Foi uma reunião ímpar devido à situação dessa diminuição dos atendimentos. As reuniões com os profissionais médicos são sempre nas terças-feiras e não é semanalmente, e é por volta das 19 horas. Outro ouvinte pergunta para você, Emerson, ela quer saber por que o tratamento de canal demora tantos anos para ser realizado. Nós temos no município de Osório o Centro Especializado em Odontologia, que também não é média complexidade, onde nós temos o bucomaxilofacial, o endodontista, que é o caso que a paciente está falando, o protesista, o periodontista, tratamento de gengiva, e nós temos esse profissional, ele trabalha, digamos, num regime de 20 horas. Então tu imagina meio turno um profissional, né, e o município todo, né, no Sistema Único de Saúde, encaminhando para o tratamento de canal. Então existe sim uma morosidade no atendimento, porque nós temos, mas então por que tu não aumenta então o horário? Nós recebemos R$8 mil do Ministério da Saúde para manter todos os profissionais. O município bota, além desses R$8 mil, bota mais do que o dobro para poder manter todos os profissionais no centro especializado em odontologia. Então nós não temos perspectiva de aumento de carga horária desse profissional. E o Osório hoje é o único município que tem o centro especializado em odontologia no litoral norte gaúcho. O ouvinte pergunta, né, ele diz que tem uma consulta com o traumatologista marcada desde fevereiro. Como é que ele faz agora? Vai ter essa consulta ou não? Olha, marcado, ele deve estar na lista de esperas, porque tem que ver se ele tem a data, ele pode entrar em contato conosco. Então nós estamos nessa questão junto com o Hospital São Vicente de Paulo, junto com o Márcio, nós estamos negociando então o próximo contrato para ver o que fica mais viável tanto para o hospital e também para a população e para a Prefeitura Municipal de Osório, e a gente quer que continue ainda de forma mínima, mas sim a traumatologia, algumas consultas eletivas, para não deixar desassistido. Mas o que vai acontecer? E eu já de antemão já falo, né? Aproveitar os microfones aqui da Rádio Osório. Vai ter mais morosidade sim na espera do atendimento da traumatologia. Vai gerar reclamação. Né? A gente já tem que saber disso. Não está aqui para inventar, não adianta nem para mentir. Não, vai ter, porque na verdade tem 120, se tu reduz, digamos, né? A gente está fazendo uma perspectiva, tu reduz para 30 consultas mês, é 90
aguenta menos, né? Então a gente vai ter que trabalhar, como eu falei, com os profissionais médicos na conscientização de quando encaminhar. Isso não só para traumatologia, nós já temos protocolos clínicos para todas as especialidades. Né? Quando é que eu vou encaminhar para o endócrino? O que eu tenho que fazer antes? Quais são os pré-requisitos? Quais são os exames anteriores para poder ter que encaminhar para o especialista? Então, o clínico ele vai ter que ter o olhar, digamos, mais apurado nesse sentido. O ouvinte disse que tinha uma mamografia marcada e por conta da paralisação do hospital não pôde ser realizada. O que ela faz? Desculpe, Elias, que entrou uma mensagem aqui do hospital e eu fui... A ouvinte disse que tinha uma mamografia marcada e por conta da paralisação do hospital ela não pôde ser realizada. Quando vai ser realizada? Primeiro, a questão que teve a restrição dos atendimentos foi de serviço de emergência. Não, essa informação não tem alguma situação que ela teria que ver lá com a Dalvana, tá? Primeiramente. E segundo, importante falar na mamografia, importante citar que as mamografias, ano passado, você nos cobrava, e com toda razão, sobre a questão dos laudos de mamografia. Hoje os laudos estão em dias, porém, 18% da agenda de Osório, hoje os pacientes estão faltando. Tá? É muito alto, Elias. Então a gente tem uma agenda hoje para Osório em torno de 143, se eu não me engano, exames, e de 143, 18% são faltantes. A gente tem uma discussão, isso já ampla, eu e o secretário Emerson já discutia no passado, que é a questão que hoje quem faz a regulação dessas agendas é o Estado, é a 18ª. O que acontece, Elias? O morador de Mostarda, Tavares, Cará, os municípios da região, quando não conseguem o transporte para vir na mamografia, acaba ausentando da consulta. O profissional está lá aguardando para realizar o exame, é um custo, e eu não consigo remanejar essa agenda para outro município. E isso é um grande prejuízo para quem necessita fazer esse exame. Então, assim, é uma discussão que a gente já vinha falado na CIR, que é uma situação que a gente tem que ser revista pela região, porque se o profissional, se o paciente não consegue vir na agenda e é um município longe, e muitas vezes não dá tempo para abrir nova agenda para este município, porque essas vagas elas não vêm para o município, por exemplo, se faltou 20 pacientes de Mostardas para a agenda de hoje, eu não consigo colocar pacientes de Osório. Essa agenda nem de Tramandaí. Então teria que ter na minha concepção, a agenda deveria ficar de autonomia do hospital. Né? Porque não que o hospital vai favorecer o usuário de Osório, não é isso. Mas, porém, ele vai ter uma ferramenta que facilite porque ele consiga manusear o mais breve possível, que consiga colocar outros pacientes naquela vaga que está em aberto. E dessa forma não. E isso reflete lá no final do mês, ou nos meses, a produção que o hospital cuida e não deixar ficar descoberta para não ter prejuízos na questão do repasse do governo estadual, que trabalha em cima da produção. E eu falo para vocês a questão, Elias, a tendência dos municípios, principalmente a questão do transporte, é piorar. E por quê? Os municípios estão sem recurso para renovar a frota. Que na verdade nós tínhamos que ter a questão da regionalização da saúde, muitas vezes dentro do município a sua resolução, mas ainda nós temos que pegar pacientes, o pessoal do litoral, e mandar para a região metropolitana, ou se deslocar mesmo de Mostarda, como falava o Márcio, para Osório. Por quê? O Estado está devendo. 2 meses nós estamos bancando o SAMU de Osório. Vou pegar o exemplo como o SAMU, que é política, que é tripartite, que é município, Estado e União. O SAMU de Osório faz 2 meses que o município está bancando. Vão parar com o SAMU em Osório? Tramandaí vai parar com o SAMU? Capão da Canoa? E assim todos os municípios da região? Então cada vez mais... Chegou o caos, então? Se não tiver uma perspectiva desses repasses em atraso, e para o município de Osório são 3 milhões, desde 2014, isso nós temos que falar, desde 2014, na área da saúde, o município de Osório tem para receber mais de 3 milhões e 780 mil reais. Então esses 3 milhões e 780 mil, na Secretaria da Saúde e para o prefeito Eduardo Abrão, ele ia resolver boa parte dos problemas no município de Osório. Então hoje o município está pegando recurso livre para poder manter as políticas que estão estabelecidas. O Wilson disse que a esposa dele pediu demissão do Hospital São Vicente de Paulo em novembro e até hoje ainda não recebeu. Ela pediu demissão em novembro. Essa questão, Elias, eu não estou aqui para esconder os fatos,
eu entendo a situação da família, dessa pessoa que pediu demissão. É que é um exemplo, Elias, nós estávamos em dezembro, janeiro, fevereiro, são os piores meses da instituição na questão de recurso, porque teve uma queda brusca, tá? E quando acontece, a nossa despesa é fixa. Essa questão de, quando a gente acontece essa perda de receita, com o histórico de hoje, desses 3 meses que nós tivemos a dificuldade de receber tanto da esfera municipal como estadual, fica sim esse histórico se acumulando. E nós temos uma folha de pagamento que ela oscila, mas não é gritante, que nos diz que sobra em caixa ou oxigena um fluxo de caixa em torno de 100, 200 mil, não acontece isso. Nós estamos hoje, sim, num crescimento, que é importante ratificar, que foi o pagamento do salário dos funcionários até essa data de hoje foram pagas com recurso da área privada, que é convênios e particulares, né? Então isso tem que se exaltar. Mas as dificuldades são imensas. O hospital tinha uma dívida acima de 8 milhões e meio. Então a gente entende que dessa dívida, quanto que o senhor já conseguiu pagar? Mais ou menos. Nós, em torno de 3 milhões e 600 mil foram pagos, porém, como o hospital teve que abrir suas portas em todas as suas áreas, também teve um crescente de despesa. Não tem como abrir uma ala psiquiátrica sem colocar um profissional técnico de enfermagem, um enfermeiro, uma psicóloga, um psiquiatra para fazer a rotina, como as demais áreas, como a pediatria. Então, assim, o hospital hoje, a gente tem que exaltar que no momento de crise, é um hospital que é da sociedade, ele está aberto, não só em função do meu trabalho, do Milton ou da Lisiane, mas sim de todos, do Elias, do Emerson, da população de Osório, que tem um amor por esse hospital, e esse hospital está numa fase de crescimento. Agora, quando eu saí da rádio, tem uma videoconferência com a equipe que está nos auxiliando na abertura da UTI. Então, estamos com toda essa dificuldade, é bom ratificar que estamos dando encaminhamento a esse projeto tão importante, que vai abrir portas para outros serviços. Então, essas pendências trabalhistas existem e a gente vai sanar com o decorrer dos meses e do ano. Agora também o hospital tem um crédito, ou melhor, desculpa. A prefeitura tem um crédito no hospital. É, né? Isso que eu ia falar, né, Elias? Toda a estrutura e todo o aparato que foi realizado, o investimento, tanto da época do Romildo e depois o prefeito Eduardo Abrão, continuou com isso, com todo o investimento que foi dado em termos de estrutura. Que eu acho que mas não só de estrutura, de dinheiro também, né? Porque hoje o hospital deve quanto ainda para a prefeitura, Márcio? Mas não foi na sua gestão que pegou ou foi na sua gestão que pegou? O empréstimo? O empréstimo, a gente, todos os dois empréstimos, tanto o de 1 milhão quanto o de 750 mil, um destes, eu não recordo qual, a gente conseguiu uma prorrogação para começar a pagar em janeiro. A gente estava pagando até agora, a gente conseguiu pedir uma prorrogação para ter um oxigênio. E estamos pagando uma parcela de 13 mil reais. Né? Então, mas ele é a longo prazo, ele é parcelas, acho que em torno de 60 meses, se eu não me engano, não recordo, desculpe. Teve uma autorização legislativa para fazer essa prorrogação há pouco tempo. E é importante também citar, Elias... Tá, mas foi na sua gestão? Não, os empréstimos não. A gente não fez nenhum empréstimo, Elias. Nós estamos, ontem ainda citei para o Dr. Francisco Paz, que até no momento ele ligou para a Caixa Econômica Federal, nós encaminhamos um processo dia 21 de maio à Caixa Econômica Federal. O que é esse processo que existe? Era um empréstimo que existia, que foi feito no valor de parcelas de 125 mil. Nós estamos pedindo junto à Caixa Econômica Federal que seja diluída essas parcelas com valores menores, tá? Que existe hoje um programa a nível federal, que é o Caixa Hospitais, e esse programa ele dá um alento para os hospitais em torno de 120 meses, e nós queremos aderir a esse reparcelamento, para que nós tenhamos uma parcela mais suave. Que hoje uma parcela é muito agressiva para o caixa do hospital. Então, se nós conseguimos... Por que não conseguiu até hoje? Porque a morosidade do processo. Ontem nós tivemos informação que ainda falta uma documentação, mas desde o dia 21 de maio nós encaminhamos o processo, encaminhamos toda a documentação que foi solicitada,
E a gente precisa que seja mais ágil, porque a gente tem alguns compromissos que temos que assumir. Em outubro vem um compromisso conjunto com o governo do estado, que é um retorno de um valor de 84 mil mês. Então a gente está se organizando para absorver mais essa parcela que nós temos que devolver. Mas esse processo junto à Caixa Econômica Federal vai viabilizar que a gente não reflita principalmente na folha de pagamento. Uhum. Mas o que eu falava, a prefeitura sempre foi muito parceira e ajudou muito o hospital, não só na questão de estrutura, mas eu acho que passou muito a questão de estrutura para poder impulsionar o hospital. Todo hospital hoje ele quer que a prefeitura, né, da sua cidade invista em termos de estrutura para poder ter a possibilidade de abrir outras especialidades, ser referência em outras áreas. E o momento também mais frágil do hospital, quando aconteceu o sinistro, o prefeito, acolhemos, né, o hospital no posto médico central sem estrutura nenhuma, o posto virou 24 horas, ficamos mais de um ano ali, então, acolhendo. Então, tem muito crédito, sim, a prefeitura foi parceira, é parceira e sempre acredito que será parceira do Hospital São Vicente de Paulo em termos de compra de serviço. Chegou o contrato do Hospital São Vicente de Paulo, chegou a quase 800 mil, né? Nós chegamos nesse patamar de compra de serviço, né, com a questão da obstetrícia e compra de exames, e é isso que acontece. O investimento, eu não tenho números aqui, mas em termos de estrutura, a questão da emergência, a UTI, muitos hospitais visitam, né, a gente sabe, visita o Hospital de Osório, nós estamos com a estrutura dos leitos de UTI, digamos, pronta em termos de estrutura, né? Falta viabilizar a questão do credenciamento e compra de alguns equipamentos, né, Márcio? Então, é isso, eu acho que tudo que a prefeitura pôde fazer e pode fazer, está fazendo pelo hospital, né? É claro que agora no momento, um cenário financeiro extremamente difícil, mas nós vamos achar um denominador comum, um meio comum para... Até o próprio governo do estado, né, nós reclamamos, nós não podemos reclamar muito, porque ele manteve os pagamentos, né, quando o hospital estava fechado. Sem produção. Sem produção, manteve. Exatamente. Então, temos que reclamar, mas até ali também, né, porque manteve os pagamentos sem produção. E por um bom período mesmo. Bom, secretário, algo mais que você gostaria de informar, que não perguntei por amigo? Não, dizer que nós estamos já fazendo todo o planejamento para o Outubro Rosa, a questão na saúde da mulher, o Novembro Azul também saúde do homem, parceria com o Hospital São Vicente de Paulo, o Márcio também tem sido solidário e parceiro nessas atividades. Estão chegando uma ambulância nova também, que é uma outra coisa, nós temos 2 ambulâncias da Prefeitura Municipal de Osório que ficam à disposição do Hospital São Vicente de Paulo, que também da Secretaria Municipal de Saúde, a base é lá no hospital, as 2 ambulâncias SAMU também que são subsidiadas, e a gente tem que lembrar disso, pela Prefeitura Municipal de Osório, que é um atendimento de urgência e emergência extremamente importante para o município, e agradecer e falar também da questão do transporte, né? Com toda essa questão de readequar as coisas, né, Elias? A gente vai começar com um projeto piloto, eu já tinha falado aqui numa outra entrevista do transporte, já assinamos o contrato, estamos comprando então os vales e vamos começar com um projeto piloto então com a questão do transporte com empresa terceirizada para Porto Alegre, mas isso a gente vai divulgar bem, né? Mas já estou dizendo que a gente já assinou o contrato e estamos comprando para também tentar diminuir a questão da economicidade, mas também a comodidade para os pacientes. A gente está fazendo sempre projeto piloto e monitorando essas ações que são fundamentais. E eu quero agradecer o espaço e me colocar sempre à disposição à Secretaria da Saúde aqui da Rádio Osório. Tá certo, obrigado. Márcio, algo mais que você gostaria de informar que não perguntei para o amigo? Elias, queria agradecer ao espaço também e dizer que tanto eu como o secretário Emerson, o prefeito Eduardo Abraão, como o Dr. Francisco Paz, é um momento de crise. É um momento que a gente é uma angústia isso para nós, a palavra acho que a gente vê no semblante de todos os que fazem gestão hoje, não só em Osório, mas na região, e a gente pede... Mas só pedir licença, não tem notícia? Não, então pode continuar. Nós temos que vencer essa página, né, que essa página em breve que passe esse período, que a gente consiga fazer que os serviços voltem à sua normalidade, que não aconteça essa questão da traumatologia, não é, que é tão importante para o município de Osório. Mais uma vez, eu fico à disposição para outras entrevistas. Tá certo.